pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é a Polly do Entre Livros e Personagens, com um vídeo que provavelmente você nunca esperou ver nesse canal. Pois é, andei lendo terror e vim contar pra vocês as minhas impressões de leitura com It, a Coisa. Bora conferir? Falei sobre este senhor calhamaço aqui na tag dos encalhados. Se você não sabe do que eu tô falando, tá aqui nos cards, vai lá conferir. E muitos de vocês me falaram, querida, pode ler sem medo, que senão não vai te dar medo, você não vai perder o sono, tudo tranquilo. E assim, né, que eu tinha uma certa resistência com esses olhinhos dourados aqui me olhando na capa. E com uma ironia do destino, Suma de Letras resolve fazer uma leitura conjunta de It, a Coisa, por causa do filme que vai sair em setembro. Aí, né, gente, foi como se fosse um sinal de que era realmente o momento e eu resolvi me render à leitura de It, a Coisa, do Stephen King. Quero deixar claro que nesse vídeo, que eu não sei se vai ser longo ou curto, porque eu tô fazendo sem roteiro nenhum, eu vou falar mais mesmo das minhas impressões de leitura, porque eu acho que todo mundo conhece um pouco do que é a história de It, a Coisa. Claro que eu vou dar uma pincelada, mas não vou ficar entrando em detalhes da história em si, é mais as impressões de leitura. E outra coisa, eu vou tentar não dar spoiler nenhum. Mas se eu tiver que dar algum spoiler, eu vou avisar, vou colocar os minutos onde começam e terminam. Na hora da edição eu vou colocar em preto e branco. Mas eu acredito que não vai ter spoiler não, então pode assistir sem medo, que tá tudo ok. E neste livro, só pra situar quem não conhece muito a história, a gente vai ter história, na verdade, é mais de Derry. Derry é uma cidade onde de 27 em 27 anos mais ou menos, acontece uma onda de crimes, uma coisa bem macabra. E na maioria das vezes as vítimas são crianças, assim, então são crimes brutais e que nunca se descobre quem é o assassino. Às vezes se pega um bode expiatório ali, mas coisas sinistras acontecem nessa cidade. E a gente inicia essa história com 6 adultos recebendo a ligação de um 7º elemento que era amigo deles na infância, avisando que a coisa voltou, que tudo começou a acontecer de novo e essa ligação traz lembranças para esses adultos que tinham esquecido completamente da infância. Esses 7 adultos, quando crianças, tiveram um embate direto com a coisa que causa esses crimes e que desperta toda essa monstruosidade e animosidade em Derry. E eles prometeram, através de um pacto de sangue, que caso aquilo voltasse a acontecer, eles voltariam para Derry e combateriam de vez a coisa. Isso, claro, sem falar da história que inicia mesmo o livro, que é a história do assassinato do George. O George, ele é irmão do Bill, o irmão mais novo dele, que em um dia de chuva vai brincar com seu barquinho na correnteza e acaba sendo brutalmente assassinado, tem o braço arrancado pela coisa, pelo Pennywise. E de início a gente vai vendo a história desses 7 amigos adultos, eles recebendo a ligação e decidindo voltar pra Derry, e a gente vai vendo o que aconteceu com eles. E depois a gente vai vendo ali o reencontro deles, as lembranças voltando e aqueles flashbacks da infância pra gente descobrir quem realmente é a coisa, o que aconteceu, como tudo aconteceu. E além dessas narrativas, a gente ainda tem a narrativa do Mike, fazendo um interlúdio sobre Derry, sobre a história de Derry, sobre a história de toda a monstruosidade que aconteceu lá ao longo de vários e vários anos. E basicamente eu acho que é o que eu posso contar da história sem dar muito spoiler e só pra situar mesmo quem não conhece nada de It. E agora então vamos às impressões de leitura, né? Vocês sabem que eu sou um ser completamente medroso, tenho medo de propaganda de filme de terror e já tinha assistido It no cinema, tinha tomado uns bons sustos e tinha, né, tido minha reação espontânea, que é sempre dar crise de riso quando eu tomo um susto. E aí é uma coisa meio complicada, né, porque Daniel não ficou muito feliz comigo no cinema, lá rindo, pulando na cadeira sem querer. Mas enfim, resolvi encarar este calhamaço sobre medo da leitura. Se você, como eu, é extremamente medrosa, morre de medo de filme, de livro de terror, como os meus leitores já tinham me dito, vai sem medo, tá tudo tranquilo. É um livro mais de suspense do que de terror em si. Confesso que em nenhum momento me tirou o sono ou me deixou com medo de ler com as luzes apagadas, nem nada assim. Foi bem tranquilo. A leitura no início foi um pouquinho agarrada, mas não sei se foi culpa do King ou foi minha culpa mesmo, porque o que acontece? Nas partes da infância que já tinham se passado no primeiro filme que a gente assistiu no cinema, eu ficava tipo, nossa, mas não tem nenhuma surpresa, mas tá meio agarrado, mas não sei o que. Só que quando chegou nas partes que eu não conhecia, a leitura fluía muito bem. Eu devorava o livro para saber o que ia acontecer, o que essas crianças estavam esquecendo, o que ia realmente, de fato, desencadear nas ações que eles estavam tendo ali no presente, sabe?
Então eu acho que esse começo um pouco agarrado ali no início da infância deles foi mais minha culpa do que culpa do livro, porque eu acho que se eu não tivesse assistido ao filme, eu não teria tido esse problema de pegar o ritmo e de ficar curiosa com as partes que eu já conheci, entendeu? Então, apesar de ser um calhamaço desse tamanho, de ter umas partes muito descritivas, muito descritivas, é um livro que até que fluiu muito bem. Eu li acho que em 18 ou 19 dias e são 1.100 páginas, né, gente? 1.109, alguma coisa assim. E então, assim, sobre ritmo, foi bem ok. Tem partes que fluem muito melhor, as partes dos interlúdios sobre Derry. Eu devorava, assim, foram pra mim as partes mais interessantes do livro. E, no geral, então, não dá medo, tem um ritmo bom e não se assusta, então, pelo calhamaço que é, né? Porque, enfim, tamanho no documento, nesse caso aqui, esse ditado popular se encaixa muito bem. Sobre os personagens, eles são complexos, o que se assemelha muito ao real, assim. Eu gosto muito de personagens com multifacetas e o King soube construir isso com maestria. Além dessa temática de terror, de suspense, do que é a coisa, como a coisa age, ela se aproveita dos medos das pessoas e tudo mais. A gente tem aqui histórias sobre violência doméstica, abuso psicológico, uso de drogas, né, listas, ilícitas, enfim, bullying. Então são várias outras temáticas que são abordadas também ao longo da trama e que não nos deixam só no ponto o que é a coisa, o que é o terror do livro, os assassinatos e tudo mais. Então, assim, eu achei muito bacana essa mescla de assuntos no meio do livro de terror e tudo mais. Achei bem diferente, não esperava isso, apesar de ter assistido a primeira parte do filme, mas eu não sabia que ele ia desenvolver isso com tantos detalhes ao decorrer da trama. E agora vocês devem estar se perguntando, né? Mas e aí? Você gostou ou não gostou do livro? Qual foi o veredicto final? Quantas estrelas? E assim, gente, fiquei em dúvida. Não se eu gostei ou não, porque eu achei o livro muito bom mesmo. Mas eu tive minhas ressalvas. Mas no geral eu não sabia se eu dava 3 estrelas e meia ou 4 e eu já vou explicar. Tem 3 pontos, além da narração excessiva, que assim, eu não considerei como algo negativo porque ele tá construindo tudo muito novo ali. Claro, tinha pontos que podia ter diminuído um pouquinho, que não precisava de tantos detalhes. Tinha, mas é o jeito dele de escrever e ok, a gente respeita, entendeu? Não foi isso que me fez tirar estrelas. Na verdade, a forma original da coisa, a forma como a coisa veio parar no mundo e uma cena com as crianças me fizeram questionar sobre o livro. Porque assim, se eu for pegar, tem muitos pontos que são tantinho homofóbicos, tem umas coisas meio racistas, mas é muito da época, é muito do politicamente correto não ser necessário em algumas épocas. Retrata muito bem, sabe? Então a gente vê que não é a visão do autor, é mais a visão dos personagens da época em que eles viviam. E aí a gente releva porque, realmente, né, gente, o mundo não é perfeito. E a gente tem que ver e analisar as coisas de acordo com cada época, com os acontecimentos, enfim. Mas eu não vou falar qual foi a cena das crianças, mas depois do primeiro embate das crianças com a coisa, elas fazem uma determinada coisa para saírem ali das redes de esgoto de Derry. Se você já leu esse livro, você sabe do que eu tô falando, porque provavelmente você ficou tão chocado e enojado quanto eu. Na hora que eu li essa cena, a minha vontade, sinceramente, era fechar o livro, parar de ler e falar: sem tempo, irmão, isso aí não deu, né? Mas, eu vou ter que ser muito sincera, meu noivo apostou comigo um pop que eu não conseguia terminar de ler esse livro, logo ganhei, entendeu? Que eu falei, tô com ódio no coração, mas eu vou terminar pela força do ódio, enfim. Mas assim, essa cena realmente eu achei extremamente desnecessária. Acho que tinha outras formas de construir uma conexão entre os personagens sem precisar fazer o que ele fez. Além do que é muito errado, porque as crianças tinham 12, 11 anos, então tipo, mano, King, o que você tava na cabeça, sério, assim, foi surreal de nojento, de desnecessário, de revoltante pra mim. E foi, assim, um dos motivos de eu ter tirado uma estrela já, sabe? Essa cena em específico. Outro ponto foi a origem da coisa, que falaram que fica melhor explicada na Torre Negra. Eu não li a série da Torre Negra, então não sei, mas assim, os livros do King geralmente costumam ter uma conexão ou outra uns com os outros, então esse ponto não me fez tirar estrelas, porque pode ser um problema meu por não ter lido outras obras do autor, entendeu? Mas eu achei a origem da coisa meio viajada, sabe? Foi uma coisa meio... sério? Mas enfim. E o outro ponto foi a forma original da coisa, que supostamente, assim, fez um dos personagens cometer um ato, como eu vou dizer,
extremo, fez um outro praticamente morrer de susto, e na hora que apareceu eu falei, ah, é isso, legal. Mas assim, não foi uma coisa que eu considerei, tipo, uou, sabe? Foi pra mim uma coisa meio, né. Depois da grandiosidade da obra que ele tinha construído aqui, valia a pena ter pensado um pouquinho mais nisso, sabe? Porque eu tinha altas teorias do surgimento da coisa e da forma original dela, sabe? E acabou que eu acho que minhas teorias foram todas pelo ralo. Acho não, foram todas pelo ralo, era uma coisa totalmente diferente, bem fora da casinha. Muita gente gostou, no meu caso me incomodou um pouquinho, me fez tirar um pouquinho mais de estrelas, mas né, paciência. Mas tirando esses 3 pontos que realmente me incomodaram e que me fez ficar tipo, principalmente a cena das crianças, essa realmente eu tive vontade de tacar esse livro na cabeça do King. Enfim, foi uma leitura muito bacana que me tirou totalmente da minha zona de conforto e de uma forma muito diferente, muito peculiar. Sem me deixar com medo, sem me traumatizar durante a leitura, mas ainda assim me fez ver outras histórias sobre outras perspectivas, me fez ter vontade de ler coisas mais diferentes, assim, do que eu costumo ler também, claro, sem deixar de lado meus romances, né, gente, porque eu sou uma pessoa fofa. Recomendo muito, sim, a todos a leitura de It. Se você tem vontade de encarar esse calhamaço e tem medo pelo tamanho, marque suas metas, vai lendo com calma, vale a pena. É uma história que vale a pena ser conhecida. Se você só não leu, não ligo pro tamanho, mas eu tenho medo, vale a pena conferir também a história. É sério, eu sou muito medrosa, se eu dei conta, vocês também dão, sério. E é isso, pessoal. Essas foram as minhas impressões de leitura lendo It, a Coisa. Eu espero que vocês tenham gostado de conferir, que tenha sido uma coisa diferente pra vocês. Ver uma pessoa extremamente medrosa e que morria de medo de encarar esse livro aqui de frente pelo tamanho e pela temática, se envolvendo na leitura e curtindo muito no final. Então, assim, sigam o meu exemplo, leiam também. Se você já leu, me conta aí se você concorda com as coisas que eu falei, se você não concorda. Me conta aí o que você achou dessa cena das crianças, porque eu quero ouvir de vocês também, se eu que sou muito exagerada ou se realmente vocês ficaram putos que nem eu. E é isso, gostei muito da leitura, muito obrigada a todos vocês que me incentivaram a ler, sério, se não fosse vocês provavelmente não teriam encarado esse livro e desencalhado ele da minha estante. E se você não leu ainda, me conta aí embaixo o motivo e eu vou tentar te incentivar a ler também, porque vale a pena, ok? Se você tá afim de comprar esse livro, meu link da Amazon tá aqui embaixo, então compra, se joga na leitura, ok? Não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscreverem no canal e indicarem pros amigos, porque isso ajuda muito o canal a crescer e me deixa muito feliz. É uma verdadeira honra poder falar de livros com vocês. E eu vou deixar aqui do lado mais 2 vídeos que talvez vocês gostem, então vale a pena dar aquela conferida. O conteúdo tá muito bacana, ok? Beijos e até o próximo vídeo.